Oi gente, eu vim nesse primeiro vídeo falar sobre minha transição capilar. Bom, eu comecei minha transição capilar ano passado, ou seja, janeiro de 2014, mas por uma necessidade mesmo, porque o meu cabelo estava muito detonado de tanta química que eu fazia nele. A minha ideia inicial não era bem fazer uma transição capilar para voltar ao cabelo natural. Aliás, eu nem sabia que eu tinha um cabelo natural mais, né? Porque praticamente a vida inteira eu sempre fiz alguma coisa para justamente camuflar, né, esse cabelo natural que eu nem não sabia que cacheava, não sabia como ficava. Então eu sempre tive um pavor de deixar uma raiz crescendo, sabe? Essas coisas me matavam assim. Em janeiro de 2014 foi a minha última química. Eu fiz um relaxamento, né? Porque eu passei muitos anos fazendo permanente americano, porque eu sempre quis ter cacho e eu achava que eu não tinha. Como algumas de vocês que já me conhecem, que já leram lá no blog, um pouquinho da minha história sobre a transição capilar, eu desde criança, quem cuidava do meu cabelo era a minha mãe e a minha tia-avó. Então, já viram, né? O cabelo é crespo, a mãe, uma tia, uma avó não sabem como cuidar desse cabelo. Então, simplesmente penteia. No meu caso, era penteado com um pente fino. Então, imagina, nunca ia ter cacho nenhum na vida. Aquela Maria Chiquinha com duas tranças imensas, né? O cabelo tão puxado que eu ficava assim, tipo uma japonesinha. Era muito engraçado. Doía um pouco aqui, sabe? Aí eu ficava assim na escola porque doía, sabe? E passava um cremezinho assim, só por cima, só pra, né, dar aquela garibada assim. Então eu não sabia como era o meu cabelo, né? Eu achava que meu cabelo não era bonito. A minha lembrança do meu cabelo era de um cabelo muito difícil de cuidar, muito fino, né? Porque o cabelo crespo, o cabelo cacheado, normalmente costuma ser mais fino, mesmo por isso que tem essa fragilidade toda. Eu comecei a fazer química muito cedo, muito nova. Então, quando eu comecei na transição em 2014, era porque eu já tinha vindo de anos de permanente americano. Depois passei uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, uma coisa assim, só fazendo relaxamento. E até que eu tava gostando, porque eu conseguia a raiz mais lisinha, minha fixação sempre foi na raiz lisinha. Talvez se eu não tivesse sido a doença da minha cabeleireira de anos, enfim, ela ficou um bom tempo afastada, eu acho que uns 5 meses afastada do trabalho. Então eu tive que procurar uma outra cabeleireira que já tinha cuidado do meu cabelo. Então, se eu não tivesse sido isso, acho que eu nem estaria aqui pra falar nada com vocês, porque eu gostava do permanente, eu achava que não tava mais fazendo tanto efeito no meu cabelo, mas mesmo assim cacheava e eu sempre quis cacho. Eu nunca quis cabelo liso, porque eu não acho que o meu rosto combine com cabelo liso, né? Eu acho bonito essa coisa de cacho, deixar essa, né? As coisas assim, eu sempre achei bonito. Não sei, acho que é porque nasci na década de 80 e os cabelos eram assim. Não eram assim, né? Mas, mas eram cheios, eram volumosos, eu não sei, eu sempre achei lindo esse tipo de coisa. Eu comecei a fazer o relaxamento com essa outra cabeleireira que já tinha sido minha cabeleireira anos antes da do permanente. Comecei a fazer o cabelo com ela e do nada eu comecei a perceber que meu cabelo tava ficando mais liso do que o normal. Por quê? Porque como eu tenho essa tinha, né, gente, que agora tá natural. Eu tinha essa fixação da raiz da frente ser muito lisa. O que me importava era isso aqui tá liso. Então, como eu tinha essa fixação, ela mudou o tipo de relaxamento que ela fazia sem me falar. Então ela passou pra guanidina, começou a ficar muito esquisito.
Aqui liso, ok, gostava. Mas a ponta eu comecei a ter muita dificuldade pra cachear esse cabelo, gente. Eu gosto do cabelo cacho. Então eu comecei a ter muita dificuldade. Até que eu fiz em janeiro de 2014 a última química, o último relaxamento. E o que eu percebi foi que ele tava muito esticado, mas aquele esticado feio, sabe? Eu não cuidava, eu achava que o cuidado era química, né? Eu tinha essa cabeça, como acho que muitas pessoas ainda têm, né? De, não, olha, tô cuidando do meu cabelo. Ou então quando falam pra gente, ué, mas você não vai mais cuidar do cabelo? Ou seja, o cuidar do cabelo é a química. Ponto. Até que teve um dia, né? Eu acho que isso foi em fevereiro de 2014. Foi em fevereiro. Exatamente fevereiro. Que eu peguei um espelho, coisa que há muito tempo eu não fazia assim com calma, sabe? Peguei o espelho e comecei a abrir, assim, com um espelho aqui, o espelho do banheiro aqui, e eu comecei a abrir o meu cabelo, porque eu já tinha reparado que ele já não dava mais 2 voltas no elástico, ele já estava dando 3, 4, dependendo. Eu acordava, tinha fios inteiros no meu travesseiro, a casa era cheia de cabelo, na sala tinha cabelo, no quarto tinha, todo lugar tinha cabelo. Aí quando eu abri o cabelo e fui olhando com calma, eu comecei a perceber que ele tava com umas falhas perto da nuca, né? Então ele tava com umas falhas bem feias, sabe? E aquilo ali me bateu um desespero e eu comecei a procurar informações sobre isso. Aí eu percebi essas falhas, comecei a cuidar. E a primeira coisa que eu pensei foi, bom, eu tô com queda, né? Tenho que cuidar. Graças a Deus eu pensei nisso, né, gente? Eu era tão louca pela química. Então, vou dar um tempo na química. Vou dar um tempo na química. Meu cabelo também não tá bonito, eu já não tava satisfeita. Eu já tinha até conversado com essa cabeleireira que fazia o relaxamento em mim, que eu queria voltar a fazer permanente pro meu cabelo enrolar. Só que ela falou, não, seu cabelo não enrola mais. Bom, não com aquela química, né? Aí eu peguei e resolvi dar esse tempo pro meu cabelo, dar uma respirada, e eu fiquei morrendo de medo, a verdade é essa. Tem uma hora que não tem jeito, é isso ou é isso, ou a gente tenta resolver as coisas, ou não vai ter o que fazer depois. Eu comecei a pesquisar sobre cabelo em transição, na verdade nem em transição, eu comecei a pesquisar coisas sobre cabelo crespo, cabelo cacheado e tudo pra ver se eu conseguia dar um gás nele, fazer ele dar uma enrolada, cuidar mesmo, porque eu achava que já que ele estava tão detonado, também por conta da queda, mas não só pela queda, eu precisava cuidar com alguns cremes, né, e cuidar da queda capilar, enfim. Comecei a pesquisar, foi até aqui no YouTube, eu comecei a olhar alguns vídeos e tudo, achei uns bem legais, falando, até que eu cheguei no grupo Sou Mais Cachos. Então me interessou, eu comecei a acompanhar o grupo, comecei a interagir. Através do grupo, eu conheci o Cacheados em Transição. Aí eu fui ler sobre o que significava a transição capilar, fui me informar, né, também através de vídeos, e vi que tinha um monte de gente fazendo transição capilar. Aí eu falei, gente, será que eu consigo? Então, aos poucos, eu fui me acostumando um pouco com a ideia, né? Eu fui me acostumando com a ideia de uma transição capilar. Foi um processo. Não foi de um dia para o outro assim, olha, acabou. Vou fazer e vou... Não foi, gente. Realmente foi um processo. Aí eu comecei a investir, né, em alguns produtos. Aí fiz uma compra grande, né, de cremes, de máscaras, até que eu cheguei no grupo Noilopu. Eu também cheguei no grupo Noilopu através do grupo Cacheadas em Transição, né? Comecei a ver as meninas falando sobre uma técnica e aquilo começou a me interessar, eu achei que fazia sentido.
Eu comecei realmente na técnica, eu comecei no dia 1º de julho de 2014. Aí depois que eu comecei no low pool, ficou um pouco mais fácil pra mim. Eu comecei do segundo pro terceiro mês a ver alguns resultados práticos da técnica, né, na qualidade do fio, né, você percebe que o fio tá melhor cuidado, que tá mais bonito, mas ainda tinha diferença de textura não tem o que fazer, ou você corta, ou você texturiza, ou não sei, ou você aceita, né, não tem muito o que fazer. E eu nunca fui muito fã, nunca fui a maior fã de texturizar. Aliás, eu nunca texturizei, assim. É porque eu não tenho paciência. Então eu achei melhor seguir o curso. Seguir o curso. Então eu passei a transição inteira, gente. Rabo de cavalo. Sabe, todas aquelas problemáticas da infância, do cabelo preso aqui. Sabe aquelas problemáticas todas? Exatamente, eu passei tudo de novo. Foi bem ruim.